E aí, turminha, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de geografia, dessa feita para você, aluno da terceira série do ensino médio. É sempre um prazer estar aqui contribuindo com a sua aprendizagem. Como vocês já sabem, eu sou a professora Miriam Lira e ministro aula de geografia na rede estadual do estado do Acre. E hoje, a nossa aula, nós vamos falar sobre a formação e ocupação do território brasileiro. Vamos fazer um breve resumo de como se deu a ocupação do território brasileiro, né? Nós sabemos que nosso país foi descoberto, entre aspas, em 1500, né? E começou a exploração do pau-brasil, em seguida veio a cana-de-açúcar, né? E cada parte do território brasileiro foi sendo explorado de acordo aliás, foi sendo povoado de acordo com a atividade econômica a ser desenvolvida no período, naquela época, né? Então, nós vamos conhecer aí, por exemplo, o território brasileiro no período colonial. Nós sabemos que tínhamos aí o Tratado de Tordesilhas, que obrigava, né, os portugueses a permanecerem no litoral. Com isso, a primeira atividade econômica, como eu citei na introdução, foi a exploração do pau-brasil, e em seguida o plantio da cana-de-açúcar. Nesse período aí, a produção era em grandes áreas, né, em grandes latifúndios e com mão de obra escrava nesse período, né? E a produção era em larga escala, utilizando um território bem maior, ok? Uma área maior para o plantio. E nesse período aí, em seguida, a União Ibérica, que aconteceu em 1580 a 1640, né, ainda no período aí do Brasil colônia, houve também o ciclo do ouro. Né? Nós sabemos que houve aí a questão da exploração do pau-brasil, cana-de-açúcar, e depois houve a famosa corrida do ouro, né, o ciclo do ouro, em direção a Minas Gerais. Utilizava-se também nesse período aí mão de obra escrava, tá bom? E depois aí desse período aí veio a colônia de Sacramento. Eu estou fazendo para vocês um breve resumo de como se deu essa ocupação. A colônia de Sacramento, com o fim que aconteceu depois aí do fim da União Ibérica e o restabelecimento da monarquia em Portugal. Então, os portugueses, né, se expandem para o sul e fundam a colônia do Sacramento, que isso foi em 1680. Então, começou a haver essa expansão agora para a região sul, com a formação aí da colônia de Sacramento, que até então eles estavam explorando mais a questão aí pau-brasil e a questão da cana-de-açúcar, tranquilo? Aí os espanhóis também tiveram um papel importante, eles criaram os 7 povos das missões, né, para a questão, a busca aí era mão de obra, pedras preciosas, então começava aí essa exploração aí do território brasileiro. Se você analisar no modo geral, teve a questão dos bandeirantes, que capturavam indígenas em busca de metais e pedras preciosas, teve o papel dos jesuítas, dos índios guaranis. Essa questão toda aí foi ocorrendo durante esse povoamento do território brasileiro, né, durante essa exploração, porque quando a gente olha para um contexto geral, o Brasil foi colônia de Portugal, ou seja, colônia de exploração, vinha para cá para explorar os recursos e levar para a Europa, para países da Europa. Por conta dessa nossa origem histórica de exploração, é que nós somos um país subdesenvolvido. Se você olhar no contexto geral, todos os países que foram colônia de exploração de algum outro país são países subdesenvolvidos, ok? E os outros que foram colônia de povoamento são países desenvolvidos, tá bom? Aí, posteriormente, começa na Europa a Guerra de Sucessões, que foi em 1700 a 1713, ou seja, com o fim do conflito e assinado o Tratado de Utrecht, o qual estabelecia, o que esse tratado estabelecia? As fronteiras entre o Brasil e a Guiana Francesa. O Amapá, disputado entre França e Portugal, foi reconhecido como português. A colônia do Sacramento, que foi fundada lá atrás, que eu citei para vocês, foi entregue à Espanha, que havia essa disputa aí entre Portugal e Espanha, e a área ocupada pelos 7 povos das missões foi cedido a Portugal, que até então, quando a gente lembra aí do Tratado de Tordesilhas, ele dividia aí as terras brasileiras entre Portugal e Espanha, e havia aquele confronto de quem seriam as terras, né? De quem chegou primeiro ou de quem estava ocupando. Então havia toda essa questão aí durante esse período aí que o Brasil estava sendo explorado tanto por Portugal quanto pela Espanha. Então, durante a Guerra de Sucessões, que foi em 1700 a 1713, houve essas mudanças aí
no território brasileiro, onde a colônia de Sacramento foi entregue à Espanha, né? E os 7 povos das missões foi entregue aí a Portugal. Tranquilo até aqui? E vamos falar um pouquinho sobre a exploração do território brasileiro aí na parte econômica. No século XVI, a principal atividade aí a ser desenvolvida era a cana-de-açúcar, não é? E mão de obra escrava, e nesse período aí, grandes plantios de cana-de-açúcar. Já no século XVII e XVIII, nós tivemos outros produtos aí, além da cana-de-açúcar que ainda tinha, nós tivemos a questão da corrida do ouro, né? A questão da exploração, a busca por pedras preciosas, por metais preciosos. Também nós tínhamos aí a questão do plantio do algodão, as drogas do sertão, que foi outra produtos que eles encontraram e começaram a explorar também. Isso no século XVII e século XVIII. No século XIX, o café ele reinou, né? Predominou aí nesse período. O Brasil, quando a gente lembra desse período aí, do ciclo do café, a República do Café com Leite, aí vem toda essa questão histórica aí. Então o café teve o seu auge no Brasil, né? O Brasil começou a produzir grandes toneladas de café, até que começou a ter os problemas da crise do café, que se você aprofundar no conhecimento, você vai ver esse período também que teve esse problema da crise do café. Mas o fato é que no século XIX nós tínhamos aí o café reinando, mas também tínhamos a produção de mate, cacau, fumo, algodão, e ainda havia a exploração de pedras preciosas, droga do sertão e também a exploração da borracha. Mas o café predominava aí nesse período aí do século XIX, ok? Aí nós vamos ver como é que estava, então, a organização do território brasileiro durante o século XX. O que estava acontecendo aqui? A proclamação da República foi em 1889, as províncias passaram a se dominar estados. Nesse período também houve a Revolução Acreana. Você que é acriano conhece bem a história, isso aqui é um outro conteúdo para falar sobre a Revolução Acreana. Nós somos o único estado do Brasil que lutamos para ser brasileiro, deveríamos ter orgulho disso, né? Nós temos aí todo esse período aí do primeiro ciclo da borracha, segundo ciclo da borracha, a Revolução Acreana, o exército aí dirigido por Plácido de Castro, todo esse contexto histórico que fala sobre a Revolução Acreana, que aconteceu aí também no século XX. Também houve aí a reorganização territorial do Brasil, com a criação de novos estados, como nós sabemos, por isso que a organização do território brasileiro, vários estados foram sendo anexados ao Brasil, como o Acre, por exemplo, é um exemplo de um estado que foi anexado ao Brasil, que nós sabemos a história, o Acre pertenceria à Bolívia, ou ao Peru, né? Aí houve toda aquela questão da Revolução Acreana para que o Acre fosse anexado ao Brasil. Então nós temos aí como exemplo desse período o território federal de Guaporé, atual Rondônia, né? E também Mato Grosso do Sul e Tocantins, que foram os novos estados que foram anexados ao Brasil. Isso no século XX. Então, se configura também a configuração atual do território brasileiro. Que tal a gente praticar agora? Que tal fazermos algumas perguntas para ver se você conseguiu compreender o conteúdo ministrado na aula de hoje? Vamos lá? Vamos para a primeira pergunta. A exploração econômica do território brasileiro teve grande importância para a ocupação realizada pelos colonizadores no século XVI. Aliás, no século XVI, as principais atividades econômicas desenvolvidas pelo território foram quais? Letra A produção da cana-de-açúcar em algumas áreas do Sudeste, a pecuária em direção ao interior e a busca pelas drogas do sertão, guaraná, urucum, cravo, canela, salsa, entre outras, para a Amazônia. Letra B, a exploração da pecuária pelo território e a exploração de ouro e diamante. Letra C, a exploração do pau-brasil e a produção da cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste. Letra D, a produção de café no Sudeste, de cacau e de algodão no Nordeste e de borracha na Amazônia. Letra E, a produção das drogas do sertão no Norte, a exploração do ouro em Minas Gerais e a exploração da borracha na Amazônia. Dá uma analisada aí para ver se você consegue acertar essa questão. Vamos lá? Muito bem, se você marcou aí a letra D, né, a produção do café no Sudeste, de cacau e de algodão no Nordeste e de borracha na Amazônia, ok? Essa era a resposta correta, se você marcou aí a letra D, parabéns para você. Vamos fazer mais uma?
No século XVII, contribuíram para a penetração para o interior brasileiro. O que é que chamou a atenção no interior brasileiro? Letra A, o desenvolvimento das culturas da cana-de-açúcar e do algodão. B, o aprimoramento de indígena e a procura de riqueza, aliás, o apresamento, que era o aprisionamento, né, de indígena e a procura de riquezas minerais. C, a necessidade de defesa e o combate aos franceses. D, o fim do domínio espanhol e a restauração da monarquia portuguesa. Letra E, a Guerra dos Emboabas e a transferência da capital da colônia para o Rio de Janeiro. Dá uma analisada, pensa um pouquinho, aquela leitura rápida para ver se você consegue acertar. Vamos para a resposta? É claro que foi o apresamento de indígena e a procura de riquezas minerais, gente. Isso aconteceu, foi essa mudança que aconteceu aí. A gente sabe dessa história, né? Para a vergonha brasileira, houve o aprisionamento de indígena e também a procura de pedras preciosas. Eles foram utilizados, tentaram utilizar a mão de obra deles também para trabalhar nessa busca aí, na exploração pelo território. É isso que eu queria passar para você na aula de hoje. Você quer aprofundar seu conhecimento, quer ter esse texto completo, que aqui só foi o resumo, quer praticar com outras questões? Entra na plataforma Eduque. Você vai encontrar a aula de hoje, o texto dessa aula e outras questões para você estar praticando. E obrigada a você que assistiu a minha aula até o final. Espero que Deus continue nos abençoando e nos protegendo. E até a próxima, se Deus permitir. Beijo, João Neto e Elcio Jonathan. Tchau, tchau, gente.